Caríssimos, vamos falar hoje da regressividade da tributação no Brasil. O que vem a ser isso? Na verdade, isso significa que os pobres, as pessoas mais pobres, proporcionalmente, pagam mais tributos que as pessoas mais ricas em nosso país. Isso tem uma consequência óbvia. Você tem uma diferença entre as classes sociais altíssima e que não consegue, obviamente, ser reduzida. Vamos explicar. Isso se dá por qual razão? Isso se dá pelo fato de que o forte da tributação no Brasil é o IPI e o ICMS. O que significa isso? A tributação sobre o consumo. E o consumo, todo mundo consome. Não interessa se você é rico, se você é classe média ou pobre, todo mundo vai ter que consumir. Eu gosto de dar o exemplo da bebida alcoólica. Uma garrafa de pinga. Uma garrafa simples de pinga, para aquelas de fazer caipirinha. Você tem uma tributação muito forte. O rico, que gosta de uma caipirinha, vai pagar, vamos dizer, R$1, R$1,50, R$2 naquela garrafa de pinga, né? Vamos dizer, custe R$6, R$8, uns R$2, R$3. Ela é de IPI e ICMS, talvez até um pouco mais, ele vai pagar. Isso para a renda dele não significa quase que nada. A classe média vai pagar os mesmos R$3 de IPI e ICMS, para a renda dele significa um pouquinho mais. E para a pessoa bem pobre, aquele IPI e ICMS, para a renda dele significa muito. A tributação sobre o consumo ela é extremamente injusta. Por isso, qual que seria a saída? Que nós reduzíssemos a tributação sobre o consumo, que liquidássemos, que zerássemos a tributação sobre a cesta básica e sobre uma série de produtos, facilitando até o acesso dos mais pobres, e tributássemos um pouco mais a tributação, os impostos, né, sobre a propriedade e sobre a renda. Por isso que existem projetos, claro que são projetos, por isso que a gente pensa, por exemplo, no imposto sobre grandes fortunas. O que seria o imposto sobre grandes fortunas que já tem previsão na Constituição? Ele nada mais é que uma tributação sobre a propriedade. Se for bem feitinho, não afugenta o capital. Se for pequeno, um valor pequeno, não afugenta o capital. A tributação sobre o imposto de renda, que nós temos 4 alíquotas, poderíamos ter mais alíquotas, talvez chegando a 30% e fazendo com pequenas variações. Teríamos uma tributação maior, excluindo, talvez aumentando a faixa de isenção um pouco, para pegar não só o pobre, mas a classe média baixa também de isenção. Poderíamos fazer também com relação à questão das heranças. O imposto sobre heranças, que basicamente na maioria dos estados é 4% e é considerado baixo, você pode aumentar um pouco também. Bom, então basicamente qual que fica a ideia? O direito tributário pode ajudar na redução das desigualdades sociais e na redução da miséria em nosso país. Tá bom, gente? Um prazer estar com vocês, um forte abraço, até uma próxima.